Retomamos então a segunda parte do módulo 2, meus irmãos, o reino de Deus na Bíblia, e orando ao Senhor para que você esteja com o coração totalmente preparado e aberto para o que você vai ouvir a partir de agora, nesse restante de segundo módulo. Lembrando que a gente ainda vai gravar e postar a terceira parte desse segundo módulo. Ele é um módulo bastante denso, bastante profundo, e é importante que a gente divida esse módulo em três. E essa parte agora é a segunda parte. O que nós vimos, e de forma muito simples eu vou resumir para os amados o que foi dito na primeira parte desse segundo módulo. Nós vimos o gatilho de Deus. Houve um momento na história, e eu resumo aqui, não para retomar tudo, mas incentivando você a voltar lá e relembrar, ou se não viu ainda, ver de fato o que a gente vai pontuar aqui. Nós vimos que houve um momento na história em que Deus abriu o que era mistério e tornou revelado. Jesus, em um momento específico, em João Batista, definiu o tempo de abrir os mistérios, as profecias que estavam ocultas, tornando isso um tempo de revelação. E nós estamos nesse tempo de revelação. Hoje nós fazemos parte de uma geração, e essa geração é a igreja do fim, que vem trazer à tona tudo o que Deus sabe, toda a sabedoria de Deus, a partir da revelação dos seus mistérios, das suas profecias. E nós estamos inseridos nesse contexto. Vimos também quem pode ver o reino. Será que o reino é para os doutores, para os sábios e entendidos? Na verdade, nós vimos que não. Percebemos que esse reino foi ocultado às multidões. Jesus, lá em Mateus, fala que aos discípulos é dado ver os mistérios do reino dos céus, porém às multidões não lhes é dado. Lembrando que Mateus é o único dos 4 evangelistas que cita o termo reino dos céus. Por ser judeu, Mateus tinha a primazia de não ferir a cultura religiosa judaica, citando o nome de Deus. Por isso ele cita o nome reino dos céus. Os outros 3 evangelistas e todos os apóstolos falam especificamente no reino de Deus. Ok? Vimos também o conceito real de eternidade. Entendemos o que significa eternidade passada, eternidade futura, e o tempo que nós vivemos hoje no meio das duas eternidades. É interessantíssimo esse tópico. Vimos que há uma promessa no Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava, que os discípulos pregavam, que os apóstolos todos pregavam, que o próprio Jesus pregava, continha uma promessa. A pergunta feita no módulo, naquele momento, foi: nós pregamos o mesmo Evangelho da promessa feita aos nossos pais? Então, se a gente não prega esse Evangelho, o tempo é de restauração, para que a gente entenda que promessa é essa e restaure o Evangelho que temos pregado, que chegamos à conclusão de que ele está meio capenga, está faltando ajustar esse Evangelho para aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Ele não está de todo errado, mas ele está incompleto. E a gente viu isso no módulo, e vamos continuar vendo nesse módulo 2 ainda na segunda parte. Vimos que houve um juramento do Pai em relação à imutabilidade do seu propósito. A promessa foi feita e ele garantiu que não haverá mudança para esse tempo. Nós não estamos tratando com Deus que vai se arrepender do que prometeu. Então aquilo que nós estamos expondo nesse estudo, nesses módulos, não é uma coisa volátil, uma coisa que amanhã vai mudar, porque Deus jurou que não ia jamais se arrepender. Ele jurou por si mesmo. Nós vimos isso no módulo 2, primeira parte. Eu oro ao Senhor para que você retire do seu coração todo o espírito de incredulidade. Esteja totalmente focado na verdade que a palavra de Deus tem para trazer aos seus filhos para esse tempo. E que o Senhor esteja conosco. Que Satanás não tenha força para impedir que você compreenda. Impedir também logisticamente que tudo que
está servindo de empecilho para que você veja esses módulos, cai por terra agora, no nome de Jesus. Amém? Se você deseja fazer perguntas, tirar dúvidas, se inscreva no canal. Nós teremos mais facilidade de compreensão do que você tem dúvida, e a gente vai tirando essas dúvidas, e você também recebe os módulos em primazia para que você venha acompanhar a sequência importantíssima. Você precisa acompanhar essa sequência para a compreensão do que Deus está trazendo para esse tempo. Vamos em frente. Bom, dito isso, irmãos, nada melhor do que retomar esse segundo módulo, essa segunda parte do segundo módulo, falando sobre a preparação e estruturação do reino. Na verdade, a gente não tem muita noção de como é que funciona de forma prática esse reino, até porque a gente já falou o quanto a cristandade, de uma forma geral, tem uma visão um pouco romântica do reino. Essa visão etérea, essa visão volátil, subjetiva do reino, tira das pessoas, e isso vem acontecendo sistematicamente, não por acaso, mas vem sendo impregnado no coração das pessoas, na mente das pessoas, uma visão apenas espiritual do reino de Deus. E talvez esse momento a gente vai conseguir identificar que existe um lugar, existe um espaço físico em que esse reino há de ser efetivado, até porque você vai perceber nesse resto de módulo, nessa segunda parte do módulo, que não existe um reino sem um território. Então, se a gente for perceber, eu queria chamar a atenção nesse momento, para que a gente tivesse uma visão de como o Espírito do Anticristo já vinha agindo há muito tempo para trazer determinado engano, determinados conceitos distorcidos, para que a gente chegasse na visão que a gente tem hoje. Há no coração das pessoas, inclui-se os crentes também nesse grupo, pessoas que imaginam um mundo apenas como uma pequena fagulha dentro de um universo gigantesco. Satanás muito astutamente vem trabalhando com o seu espírito, o espírito do anticristo, como a gente falou do módulo anterior, que viria e se levantaria para deitar por terra toda a verdade, fazendo com que as pessoas desviassem, tirassem do foco a plena verdade. Haja vista que hoje, praticamente consensual, a ideia de que nós vivemos num meio de milhões de galáxias, onde nós temos milhões de sóis. Hoje nós temos, diferentemente do que a Bíblia nos coloca, a primazia da criação somos nós. Mas a ciência, ao contrário, vem martelando o tempo inteiro que nós somos o extrato do pó do nada. Se o irmão for parar para pensar e buscar na sua memória o que tem aprendido sobre, por exemplo, o que a ciência tem pregado, tem se falado em milhões e bilhões de anos de desenvolvimento e de evolução. A NASA tem sido um instrumento de Satanás de forma fundamental para disseminar determinados tipos de visões, como as que nós citamos das galáxias, quando a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. O homem, o ser humano, é a essência da criação. E, diferentemente disso, os atores que estão envolvidos nesses órgãos, nessas instâncias, movidos pelo espírito do anticristo, vêm massificando uma ideia totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus prega. Então, nesse modo, nós vamos, de forma muito simples e muito direta, tentar identificar como se deu a estruturação e a fundação do mundo, para que a partir daí você entenda como isso se deu para o caminho da eternidade. Vamos nós. E eu vou procurar colocar para os amados de forma muito simples e muito direta, para que vocês percebam que não há dúvida
com os textos na mão, a gente não tem por que ter dúvida em relação ao que é o reino. Daquilo que a gente estava falando, que o reino hoje tem há uma visão subjetiva do reino, hoje, com os textos que você vai ver aqui nesse módulo, nesse resto de módulo, você vai perceber que, de fato, esse reino era para ser omitido até então. E o tempo da restauração chegou. O tempo de revelação desse mistério chegou. Ok? Acompanhe comigo aqui com bastante atenção, meus irmãos. Tudo começa com Gênesis 1. O primeiro capítulo de Gênesis é central no entendimento do reino. Repara que no verso 1 e 2, o texto bíblico está falando, quase que expressando um grande canteiro de obras de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Repara aqui, Deus, num sentido figurado, com uma grande planta estendida sobre uma mesa, fazendo suas anotações, dividindo territórios, estabelecendo separação de águas, de terras, e é muito lindo a gente imaginar Deus fazendo a sua obra. Isso é a obra. A gente romantiza também a questão da obra de Deus, e eu sempre brinco com isso. Quando alguém fala, vou fazer a obra, aí eu brinco assim, que Deus já fez a obra, a gente não precisa fazer a obra. De fato, há um fundo de verdade nisso. A obra que Deus queria fazer, intentou fazer, Ele já fez, já está pronta. Ok? Nós vamos entender quais etapas precisaram ser vencidas para essa obra ficar pronta. Então esse texto de Gênesis 1 dá exatamente essa noção do grande canteiro de obras que era a terra, no início de tudo, quando nada havia forma, tudo era vazio, havia na verdade um caos estabelecido, e ele colocou ordem em tudo que era caos. Ok? Vamos seguir aqui ainda no capítulo 1 de Gênesis. Um pouquinho mais adiante, no verso 31, o texto diz assim: Deus contemplou toda a sua obra. Olha a obra aqui. A obra que ele precisou e intentou fazer na eternidade, ele colocou em prática aqui. E viu que tudo era muito bom. Tudo que ele fez em relação às águas, os locais, as terras separadas, divididas, tudo que ele fez em relação aos animais de diversas espécies, tudo que ele fez em relação ao homem, ele na verdade deu a possibilidade do próprio homem nomear esses animais. E isso é fantástico, a gente enxergar que tudo que ele fez lhe agradou muito. Então esse texto tem dois pontos importantes, dois pilares. Primeiro, ele contemplando a sua obra e vendo que tudo era muito bom, então ele aprovou o que ele fez. Ok? E segundo ponto, nesse mesmo texto, sobreveio a tarde e manhã, foi o dia sexto, ou o sexto dia. Que mensagem, que visão a gente consegue captar daqui? Primeiro que, se sobreveio a tarde e manhã, nós já tínhamos falado sobre a concepção da eternidade, lá atrás, no início desse módulo 2, que, na verdade, nós estamos falando de a contagem do tempo faz com que a eternidade seja interrompida. Então, se veio tarde e manhã, é porque já estava se contando o tempo, então não havia mais eternidade. Nós já tínhamos saído da eternidade. A preparação do reino já estava dentro do tempo. Então, o homem aqui poderia ou não ter uma visão de eternidade a partir daqui, se Deus escolhesse fazê-lo. Mas nesse momento, nós já não éramos participantes de um contexto de eternidade, de um contexto eterno, ok? Precisava acontecer dentro desse ato do tempo algo que nos tornasse eternos. Então o plano está seguindo direitinho o seu curso. Continua comigo aqui para você entender aonde nós vamos chegar na sequência da concepção e fundação do reino.
Olha Eclesiastes 3. Capítulo 3 de Eclesiastes é um dos mais lidos que eu já conheço, que eu conheço da Bíblia e que eu já vi. Eclesiastes 3 fala do tempo. Todo mundo conhece esse texto. Há tempo para tudo debaixo do céu, não é isso? Muitas mensagens pregadas, só que nós romantizamos esse texto e ele é lindo de fato, merece de fato uma contemplação, assim, como ele é maravilhoso, merece de fato essa contemplação. Mas eu queria que você entendesse por que esse texto foi escrito, por que o profeta foi inspirado para escrever isso. O cerne de todo esse lindo texto de Eclesiastes 3 a respeito do tempo está convergindo aqui, no verso 11. Tudo que Deus fez é apropriado a seu tempo. Também pôs no coração deles a ideia da eternidade. Deles quem? Contudo, de maneira que o homem não possa descobrir de princípio ao fim a obra que Deus fez. Isso é totalmente revelador. Esse texto diz exatamente aquilo que nós precisamos saber sobre os intentos de Deus. Lógico que há toda uma complementação ao entorno, e nós vamos seguir com os textos, mas eu queria que você entendesse aqui 3 pilares desse texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Primeiro pilar, tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. O tempo continua com ele. Ele está dizendo, e a visão desse texto é a respeito da obra dele. Que obra? A obra que ele acabou de fazer. A obra que ele acabara de preparar e de encerrar. Porque no 6º dia, e você percebe aqui em Gênesis, aqui no capítulo 1, no verso 31, você vai perceber que aqui, na segunda parte do texto anterior que nós lemos, foi o 6º dia. Isso aqui é o encerramento da obra, porque o 7º é um dia de descanso. Então a obra terminou aqui. Ao terminar aqui, nós conseguimos, no contexto de Eclesiastes, perceber algumas coisas em 3 pilares. O primeiro é que tudo ele fez apropriado a seu tempo. Ok? O tempo do reino foi contemplado por ele, e ele preparou tudo no seu devido tempo e para um determinado fim. Segundo pilar nesse mesmo texto de Eclesiastes, também pôs no coração deles a ideia da eternidade. Olha, nós recebendo de Deus a visão de eternos. Deus colocou no coração do homem o que estava nas mãos dele fazer. O intento de Deus não era fazer o mundo para ser um caos. O plano de Deus é exatamente conforme era na eternidade. Quando ele concebeu o reino, o propósito eterno era exatamente para isso. Para que houvesse um povo dele eterno e santo. Isso aqui está totalmente convergindo, concomitante com o plano eterno. Então, a ideia de eternidade foi colocada no coração do homem e ele escolheu, por sua própria vontade, interromper isso, porque ele foi avisado que se ele não obedecesse, ele iria perder essa eternidade, ele iria morrer. Mas a escolha humana foi na direção da morte. E aí nós vamos para o terceiro pilar importante que eu quero chamar a atenção desse texto de Eclesiastes 3, verso 11. Contudo, de maneira que o homem não possa descobrir, de princípio ao fim, a obra que Deus fez. Aqui ainda estava vedado ao homem enxergar todo o reino. O que Deus preparou não cabia ao homem saber naquele momento, naquele contexto. E durante todas as profecias, Daniel continua dizendo que ele viu, mas não pôde pregar, não pôde escrever. João a mesma coisa, Paulo a mesma coisa. Não era o tempo que se pregasse, não havia chegado o momento de se revelar o que haveria de ser revelado à igreja. Primeiro à igreja. Nós vamos ver isso
pouco mais à frente. Mas o que eu queria chamar a atenção de você para encerrar e resumir esse início, que nós somos fruto de um propósito eterno de Deus, ou seja, ele nasceu na eternidade, quando ainda não se contava o tempo, e Deus colocou dentro do tempo o propósito. Então ele começou a preparar o seu propósito, está aqui a terra sendo feita e preparada. Deus contemplou a sua obra quando terminou e disse: está muito bom. Isso é perfeito. O muito bom de Deus, queridos, é mais do que excelentemente perfeito em relação ao nosso muito bom. Então eu queria exaltar o muito bom de Deus aqui. Isso é fantástico. Deus não tinha a intenção de destruir a terra. Por esses textos e por essa visão clara que nós estamos vendo aqui, só nesses três, fora o restante que nós vamos ver agora, a intenção de Deus era preparar um reino para seus filhos e nunca destruir aquilo que ele tinha enxergado, visto como muito bom. E nós já vimos o quanto ele não se arrepende daquilo que ele faz. Ok? Na criação, ao fundar o mundo, Deus preparou o reino para os seus filhos. Mas como? Você está dizendo, Evandro, que quando Deus fundou a terra, criou o mundo sobre ela, você está dizendo que aquilo ali era o reino que ele tinha colocado, que ele tinha preparado para nós? Vamos olhar os textos, que fica mais fácil para você entender o que significa a fundação do mundo de fato. Hebreus 4,3 diz assim: nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Olha que texto emblemático. O texto de Hebreus aqui, esse texto de Hebreus está dizendo que num contexto em que ele coloca, se você for ler o capítulo 4 e até capítulo 6, os capítulos subsequentes, capítulo 10, você vai encontrar muita coisa também nesse sentido, dos amados que participaram do Espírito Santo, que foram lavados no sangue do Cordeiro, mas que pisaram no tomate, que recuaram, que retrocederam, que desistiram da fé. Esses não escaparão da ira do Senhor. O contexto todo é esse. Então isso cai por terra, quebra definitivamente uma visão que eu ouvia muito, que talvez já tenha comentado no primeiro módulo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Primeiro que o conceito de salvação não é o que a gente pensa que é. Então nós vamos ver isso lá na salvação dos filhos, que é um dos últimos módulos. E ao mesmo tempo, não há uma não perda da salvação. Nós precisamos entender o que significa isso, mas tudo isso tem uma relação direta com o motivo do reino estar sendo criado. É muito importante a gente entender. Mas o que fica claro para nós nesse texto de Hebreus 4 é, primeira coisa importantíssima, é para os que tiverem fé. Se tivermos fé, se você tiver fé para ver o reino, você vai vê-lo. Se você tiver fé para entender o que significa o reino, você vai entendê-lo. E é importante você saber que essa fé não é uma fé apenas da presença, do crer em Deus. Porque Deus não precisa que nós creiamos nele. Mostrar para Deus que nós cremos nele significa fazermos aquilo que ele manda, aquilo que ele nos ordena, e fazermos aquilo exatamente igual ao que o seu filho fez. Então eu quero depois, um pouquinho mais à frente, falar também sobre essa fé de forma mais profunda. Mas eu quero chamar a atenção aqui, ó. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Olha o descanso de Deus aqui. Olha o sétimo dia.
Nós não vamos falar do sábado do Senhor nesse modo. Eu quero tratar sobre isso mais à frente. Eu particularmente estou sendo tratado em relação ao sábado do Senhor, e eu vou dizer para os amados, tem surpresa vindo por aí, maravilhosas, daquilo que a palavra diz de forma tão clara. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu só quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó, que quem tiver fé vai entrar no descanso. Que descanso é esse? Eu sempre tive a visão de que fosse o descanso eterno no céu, com os anjos, cantando, louvando, nas mansões celestiais, ruas de ouro. Eu sempre tive uma visão bastante romântica, e que a Bíblia contempla. Num primeiro momento você vai perceber, no tempo devido, que os textos que nos deixaram isso claro, que nos deram pistas nessa direção, são de fato muito fortes. E que, de acordo com a forma como lemos, não tem como escapar desse sofisma. Não, é difícil escapar disso. Mas eu quero chamar a atenção de você aqui, de que descanso é esse? Ele continua aqui dizendo assim, ele disse, eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ele reafirma que não entrarão no descanso do Senhor. E logo na sentença seguinte ele diz que descanso é esse. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Por que ele relaciona o descanso dele com a criação do mundo? Você precisa entender que os textos bíblicos são chaves. As chaves são como quebra-cabeças. Você vai juntando as peças. Por isso que nem todo mundo conseguia ver o reino. É por isso que Jesus falava em parábolas, para que as multidões não entendessem. Lembra o texto que nós vimos, Lucas 4? Você precisa lembrar isso. O reino de Deus é para os filhos, é para os santos dele. E quando a gente bate o olho e não entende, não significa que nós não sejamos filhos, mas significa que aquilo ainda não foi revelado a nós. Porém, chegando o tempo de revelação, você lendo o texto, enxergando o texto, e pronto, ele foi revelado a você. E a partir daí, então, ele passou a ser revelação daquilo que foi mistério antes para você. Então, esse texto de Hebreus diz assim, nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Então, haverá um tempo futuro de descanso. Ele disse, eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Então, existe um lugar. O descanso é um lugar, não é um tempo, não é uma era, não é um ambiente subjetivo, espiritual. Não, isso aqui é um lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Essa última sentença aqui me deixa claro assim. Deus concluiu tudo que ele tinha que concluir na criação do mundo. Deus, nesse tempo, queridos, muito mais reage a nós, às nossas escolhas, do que age. Então ele não age mais, ele não faz mais o que ele fez naquele momento. O que ele tinha que fazer, ele fez. Agora é conosco. Então, é preciso entender aqui que as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Isso aqui está posto no contexto do descanso, porque exatamente aqui será o nosso descanso. Mas, Evandro, você prova isso? Como é que você chega a uma conclusão ridícula dessa? Vamos tentar entender o próximo texto? Vamos lá. Mateus 25:34 diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é a coisa mais linda, é a coisa mais linda de se entender, queridos. Quando eu percebi esse contexto, toda essa visão, isso veio como um bálsamo sobre minha cabeça. Eu me emociono porque o reino emociona, o reino me constrange. Quando você consegue perceber a semelhança entre a posse do reino
que nos está preparado desde a fundação do mundo, com o lugar do descanso dos santos. E você percebe que o mundo está sempre vinculado ao descanso do Senhor. A criação do mundo no texto de Hebreus e a fundação do mundo no texto de Mateus, criando uma relação direta em onde será o descanso do Senhor, que tem a relação direta com a posse do reino que vos está preparado. Eu queria só lembrar aqui o seguinte: alguns dizem assim, não, mas esse reino aqui é lógico, é o céu. Posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Aí não fazemos um aprofundamento no texto e fica como dito pelo não dito. É o céu. Mas é importante você perceber aqui o seguinte, com muito amor no coração eu digo isso. Não venham aqui com o sentimento de destruir aquilo que os amados, como eu, criam ou creem, mas é com a palavra aberta, com a Bíblia aberta que nós estamos entendendo como esse reino é real. Vamos compreender. Se o reino fosse o céu, então os céus foram preparados desde a fundação do mundo apenas. Mas se Deus sempre existiu, ele morou onde? Ele sempre morou no céu. Sempre foi espiritual. Mas significa entender, dizer que entrar na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, é que o reino é o próprio mundo. Então aqui nós conseguimos perceber que ao fundar o mundo, Deus preparou o reino para os seus filhos. Abra a mente, o coração, creia naquilo que Deus está fazendo nesse tempo, para que você consiga perceber a sequência desses textos para a honra e glória dele, querido. Mas existem 4 dimensões no reino. No reino existem 4 dimensões. E essas dimensões nós vamos tentar identificar agora, para que você perceba que tudo existe em 4 dimensões, naquilo que Deus pensou. Vamos tentar entender? Se você perceber que existe a necessidade em todo reino, a necessidade de um rei, e todo rei tem um governante, existe um governo, porque muitas vezes, e na monarquia e na teocracia, o rei não governa de fato, o rei é o soberano, é o todo-poderoso, mas o governo ele outorga. E ao mesmo tempo que há um governo, precisa haver quem seja governado. Nesse caso, nós temos governo e quem é governado. Então o rei é Deus, o governo são os filhos de Deus, e percebemos aqui que esses filhos têm uma responsabilidade de governo tremenda, que nós vamos entender na palavra. Nós temos um povo que precisa ser governado, é todo o restante da humanidade, porque nem todas as pessoas estão postas para serem filhos de Deus. Você vai entender isso claramente na palavra, e eu quero que você veja a sequência de texto para depois você dizer, não, Evandro, eu não acredito no que você está dizendo. Tudo bem, não tem problema, você não precisa crer no que eu estou dizendo. Só veja os textos. A partir daí, o que Deus quiser fazer no seu coração, Ele vai fazer. O que o próprio Espírito quiser preparar para você, Ele vai preparar. Ele vai te mostrar. O povo, então, é todo o restante da humanidade, mas todo o reino possui um território, que é onde o reino será estabelecido. Então nós temos o rei, temos o governo, temos o povo e temos o território onde o reino é estabelecido. Vamos entender isso na Bíblia? Essa estruturação, ela está sempre posta em 4 dimensões distintas, como vimos. Mas a Bíblia ela precisa ser clara. A Bíblia precisa mostrar isso claramente. A gente não pode jogar as coisas aqui, eu não venho com esse intuito, com esse coração, de trazer palavras vazias para você e não te trazer referência bíblica contundente e abundante, para que você possa tirar suas próprias conclusões daquilo que a gente está conversando
nesses módulos, ok? Então repara aqui, olha Gênesis novamente, olha como no fazer a obra dele, ele dá o start para começar o reino. Repara Gênesis 1, 28, o que Deus diz, o que o texto diz. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu chamo sua atenção aqui para o seguinte detalhe. Repara que Deus está trazendo uma bênção. A quem? Adão e Eva. Ele está chamando ali ao homem. Ele está chamando ali a raça humana. Adão e Eva são uma pré-figura dos santos, da igreja, daqueles para os quais foi preparado o reino, certo? Você consegue enxergar Adão e Eva como sendo a primazia dos servos do Senhor de todos os tempos? Se você entendeu isso, você vai compreender por que Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, ou seja, façam filhos, gerem pessoas, multiplicai-vos, na mesma visão, enchei a terra. Só que ele dá nessa terceira sentença aqui duas informações: enchei a terra e sujeitai-a. Todas as pessoas que você vai pôr na terra, a partir da geração, da fecundação, da multiplicação, você vai sujeitar-se sobre elas, ok? Então, são pessoas sobre as quais você vai governar. É isso que o texto está dizendo aqui. Enchei a terra e façam com que essas pessoas sejam sujeitas a vocês, ok? Então nós temos dois tipos de pessoas aqui, duas categorias: aqueles que sujeitam e aqueles que são sujeitados. Mas aí ele conclui o texto com: dominai sobre os peixes do mar. Qual a diferença entre sujeitar e dominar? Ele não podia colocar o mesmo termo para ambos? Não. A diferença é crucial, queridos, é fundamental. Dominar, nós dominamos sobre os animais. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando você entendeu que Gênesis 1, 28 foi a bênção que o ser humano precisava para simplesmente receber a autoridade de Deus para sujeitar a humanidade, porque Deus mesmo está dizendo isso aqui para ele, você vai entender a diferenciação que Deus faz no coração dele para a estruturação do reino. Ele tem a si próprio como rei, está aqui, Deus. Então a gente vai identificar as 4 dimensões. Está aqui, ó. Deus é o rei. E os abençoou e lhes disse. Quem são esses lhes aqui? É o governo, são os filhos dele. Nesse contexto aqui, Adão e Eva, símbolo de governantes, símbolo dos filhos, símbolo da igreja. A igreja que foi concebida e criada para ser eterna. Filhos que foram pensados para serem eternos, porque foi-lhes colocada a ideia da eternidade em seus corações. Ok? Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse sujeitai aqui subentende por trás quem vai encher a terra sendo sujeito, sendo governado. Então a gente tem o rei, a gente tem o governo, segunda dimensão, a gente tem o povo sendo governado, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pronto, temos o território. As 4 dimensões do reino de Deus estão no Gênesis, e a partir dele todos os principais textos que falam sobre o reino, você vai identificar essas 4 dimensões. Textos estruturais. Eu vou mostrar alguns aqui para que você entenda e veja comigo. Amém? Vamos seguir. E se formos representar graficamente aquilo que falamos agora, queridos, a gente
pode observar nessas gravuras como é que funciona a estrutura do reino em dimensões. Figuras pegas aleatoriamente na internet, mas que dão apenas uma noção para a gente de como é que isso funciona. Se você partir do princípio de que há um Deus como rei, e você vai observar que esse Deus ele está sobre, né, e ele comissiona alguém, ok? E esse alguém, no caso específico, Adão e Eva, o ser humano, pré-figura da igreja, pré-figura dos santos, pré-figura dos escolhidos, comissiona esses escolhidos, esses filhos. A partir daí, ao receber essa bênção, essa comissão, esses filhos sujeitam as outras pessoas, os povos que estão sobre a terra, e é exatamente isso que o texto bíblico traz para nós, mostrando que há uma sujeição, há um governo sobre um povo que será governado em um local específico, um território. Então não existe reino sem território, sem o rei, sem quem governe e sem um povo a ser governado. Esse é o reino. Ah, mas você está falando que o reino é só físico. Não, o reino não é só físico, amados. O reino, ele também é físico. O problema da igreja, e se nós pudermos entender que isso tem sido disseminado historicamente ao longo dos tempos, e Deus está trazendo revelação nova para esse momento, nós sempre vimos o reino sem um fundamento sólido. Nós sempre enxergamos na Bíblia um reino que seja apenas um pensamento, um sentimento, uma emoção, algo subjetivo. Mas ele não é somente isso. Ele também é isso. Ele é político, ele é social, com certeza ele é espiritual, mas ele é físico. O que nós estamos tratando nesses módulos é da parte física do reino, que não se desassocia das outras partes. Você vai também enxergar as outras partes, ok? Vamos tentar entender isso agora na Bíblia de formas diversas, nos textos mais variados que você puder imaginar. Toda a estrutura da Bíblia foi montada sobre pilares do reino. Vamos observar? Veja bem, se formos entender dentro da família as 4 dimensões do reino, vamos observar que quem é o rei da casa? É o pai. Isso, segundo o Senhor, designou desde a antiguidade. Os patriarcas têm o respeito, a bênção, a unção de Deus. E tudo que eles abençoam é de fato abençoado. E essa bênção tem peso, tem poder dentro de uma casa. Ok? Quando um pai levanta uma mão para abençoar, o filho é de fato abençoado. Quando esse pai amaldiçoa, esse filho de fato é amaldiçoado. E isso não é uma crendice. Isso é a forma que Deus faz. É o jeitão de Deus. E a gente só observa e copia. Ok? Então, indo nessa direção, o rei é o pai. Mas quem governa? A mãe. Quantas vezes a última palavra é dela? Em quais áreas da vida da família a última palavra é da mãe? Não é verdade? E essa mãe governa, normalmente governa junto com o pai, quem? Os filhos. O povo é representado pelos filhos dentro da família, ok? O rei também governa, mas ele delega isso de forma muito mais contundente para quem? Para o governo da mãe. É a mãe quem dá a última palavra, é a mãe que decide a maioria das situações dentro de uma casa, ok? E essa casa é o quê? O território. Não existe reino sem território. A casa é o território do reino, da família. Vamos ver outros exemplos? Veja bem, já falamos sobre o reino especificamente e da família também especificamos agora. Se formos exemplificar o país, quem é o rei? É o presidente. E o governo, na verdade, são os ministros. O presidente não governa, ok? A maioria das vezes
é o ministro, quando há um sistema de governo estruturado com o que nós estamos ilustrando aqui. O povo é quem? A nação, é o país. E o território? O Brasil. No nosso caso específico, o nosso território é o Brasil. No comércio, o rei é o dono, o governo são os funcionários, o povo é o cliente de forma simbólica. Nós estamos fazendo aqui uma extensão do reino para dentro, por exemplo, de um comércio, e o território físico é a loja, ok? Então esses são alguns exemplos que nós podemos citar de estruturas em 4 dimensões do reino de Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Que Deus é perfeito. Deus estruturou toda a nossa vida baseada no reino dele. Deus estruturou tudo que a gente faz e que a gente vive, se nós formos parar para pensar, estão pautados dentro do sistema de governo de Deus. O problema é que Satanás entrou nessa história e Satanás desvirtua. Satanás criou sistemas de governo anárquicos, sistemas egoístas. Ele deturpou aquilo que Deus fez de forma tão perfeita. Por isso o reino fica meio que escondido. Por isso que o reino não consegue ser enxergado de forma maciça pelas pessoas. Mas é muito legal a gente entender que, vindo lá do que a gente já vinha falando, o reino de Deus está sendo revelado. E ele está se desacortinando diante dos seus olhos, na palavra de Deus, para a gente poder alcançá-lo de forma real. Vamos entender agora, na Bíblia, de fato, essas 4 estruturas do reino. Toda a Bíblia está estruturada com base no reino de Deus. A gente não pode perder isso de vista, ok? Toda a Bíblia contém nas suas páginas, de forma bastante subliminar, escondida, porque isso não foi revelado antes, mas não era para ser revelado antes, como a gente já disse. O tempo chegou. A partir de Cristo, nós vamos ver o que aconteceu a partir de Cristo e da importância central dele para isso acontecer. Foi sendo desacortinado a ponto de o amado olhar, não enxergar, ler de novo, não ver, mas no momento oportuno de Deus, o Espírito te mostra. E é assim que funciona, e o irmão vai ver hoje na Bíblia aquilo que nós estamos conversando. Repara bem, Salmos 33, verso 12 e 14. Vamos tentar entender isso aqui, de 12 a 14. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. A primeira parte do texto é essa. Eu quero chamar a atenção para a primeira parte do texto e dizer o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa vírgula não é um ponto. Nós normalmente vemos isso em paralamas de caminhão, em para-brisas de veículos, com um ponto final aqui, em Senhor, como se fosse o término da sentença aqui, e não é. Então não fica feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não. Vamos ler o resto? E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então o texto está dizendo aqui, ó, a nação só é feliz se o Deus dela, então esse Deus aqui, ele não é maiúsculo, como vem na maioria das traduções atuais. Esse Deus aqui, ele vem do hebraico Elohim. Elohim tem a transcrição de divindade. Feliz a nação cuja divindade é Yahvé, no caso em algumas traduções Yahvé, numa tradução um pouco mais próxima do original, Yahu. E nós vamos também tratar alguma coisa sobre isso mais à frente. Mas só para você entender, feliz a nação cuja divindade é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então, a divindade não é só o Senhor. O que o texto está dizendo é que essa nação só será feliz quando essa divindade é o Senhor e o povo que ele, o Senhor, escolheu para sua herança. Então o povo está sendo honrado junto com o Senhor. Ele faz questão disso. Não se espante disso.
Eu só estou chamando a atenção no significado desse texto antes de mostrar a você a estrutura do reino aqui. Mas eu queria muito que você entendesse num texto simples, muito lido, mas mal compreendido. Esse texto está dizendo que a nação só pode ser feliz se a sua divindade for Yahu e o povo escolhido para uma herança. Se é escolhido para a herança, olha a herança aqui de novo, querido. Nós falamos dessa herança, o módulo 2, a parte 1, o tempo inteiro. Eu queria chamar sua atenção para que você só pode ver, receber a herança do reino se você crer nela. Ok? Essa é a primeira parte do salmo. E a segunda parte? O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. A terra continua aqui. Ela está firme aqui. Então nós temos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então vamos ver. Quem é o rei? Está aqui, Senhor. Quem é o governo? O povo que ele escolheu para sua herança. Está aqui, ó. É o povo santo, é a igreja. Veja lá na frente. Tenha uma visão escatológica disso aqui. Entenda que toda profecia bíblica, e Davi é um dos mais contumazes profetas da palavra de Deus no Antigo Testamento, ele fala o tempo inteiro de reino, e você precisa ter uma visão diferente dessa visão poética dos salmos, essa visão apenas romântica e literária que o salmo traz, coisas tão lindas, mas ele contém dentro das suas palavras algo tremendo em relação às profecias para o reino, ok? E o povo que ele escolheu para sua herança é o governo, ok? E quem é o povo de fato? Quem será governado pelo texto que a gente está vendo? A nação, está aqui explícita dentro do texto. E o território que isso vai acontecer? Há um povo escolhido para uma herança, e nós já vimos que herança é essa, ok? Que obedece a um senhor, que é o rei, e que vai governar sobre a nação, ok? Em que território? Na terra. Está aqui. As 4 dimensões do reino estão contidas em Salmo 33, 12 a 14? Sim. Vamos para mais um exemplo? Êxodo 19, 5, 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é uma ordem. Deus está dando uma ordem para que o profeta diga ao povo o que ele quer que o povo saiba. Ok? Então a gente está entendendo aqui as 4 dimensões do reino. Vamos tentar entender? Vamos lá. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Quem é essa minha voz? É o rei. É de Deus essa voz. Ok? Então o rei está aqui. E guardardes a minha aliança. Então sereis minha propriedade peculiar. Olha o governo aqui. Aqui está a igreja. Aqui estão os santos, a propriedade peculiar do Senhor. O sacerdócio santo está aqui, ó, para abençoar as nações. Está aqui, ó. Quem serão abençoados? Quem será governado? Os povos. Então, eles são quem? Propriedade particular do Senhor, são separados, são guardados, são retirados de dentre todos os povos. Ok? Eles serão propriedade peculiar de dentre ou dentre todos os povos. Então é como se de dentro dos povos fosse retirado um povo santo, um povo especial, ok? E o território? Porque toda a terra é minha. Por que você imagina que Deus em todos esses textos cita a terra perdidinho no meio ali? Todo texto que Deus está trazendo uma sentença do reino, ele solta a terra.
Você precisa ir entendendo que a terra não é apenas uma bola de fogo que vai explodir, querido. Você precisa tirar da sua mente, do seu coração, um ranço milenar de tanto engano que foi trazido sobre nós. E eu tenho dado glória a Deus porque a gente conseguiu enxergar do Senhor que o que a terra será para nós é algo tremendo e profético daquilo que o Senhor tem nos prometido. Então já vai enxergando, já vai exercitando isso. Ele não solta a terra aleatoriamente do meio de um texto solto, sem nexo. A terra sempre vai estar presente nas sentenças sobre o reino. Repara aqui, ó. Olha Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel viu o fim. Daniel enxergou até o fim o que estava reservado para os santos, o que estava reservado para a igreja. Então repara, reino, domínio e majestade são simbologias, são nomenclaturas físicas. Nós não estamos falando de jogo de palavras. Reino tem a visão de governo. O reino, o termo reino aqui, ele tem um sentido bastante forte em relação ao governo. O domínio tem relação direta com os limites de uma cidade, ou de um estado, ou de um país. Então o domínio é o domínio físico desse lugar. E a majestade tem relação com as riquezas, com o poder desse reino, ok? Então, reino e domínio e majestade, de quê? Dos reinos debaixo de todo o céu. Então, essas três palavras designam algo que vai acontecer em relação aos reinos debaixo de todo o céu. O que é debaixo de todo o céu? A terra. Está aqui o território. Não há uma ordem necessariamente montada a respeito da estrutura das quatro dimensões do reino na palavra, ok? Vez por outra você vai ter o rei vindo primeiro, o território, depois o governo, depois os povos que serão governados, ou vice-versa. Isso se inverte, então é bastante flexível isso. O que eu quero chamar a atenção aqui é: os reinos debaixo de todo o céu vão entregar tudo. O reino, domínio, majestade vão ser dados a quem? Ao governo. Está aqui, ó, o povo dos santos. É o governo. Mas cadê o rei? Do Altíssimo. Está aqui o Altíssimo, ó Deus aqui, ó. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ó, o povo a ser governado. Reino debaixo de todo o céu é o território. Povo dos santos são os escolhidos, são os filhos do Senhor, são a igreja. Do Altíssimo, o rei. Os domínios que o servirão e lhe obedecerão. Então, são os povos. Está aqui os povos que serão governados. Alguém é rei. Só que os reinos debaixo de todo o céu, que é o local, esse local vai abrigar um povo dos santos do Altíssimo. Mas lembre que os domínios os servirão e lhe obedecerão, não está se referindo ao Altíssimo. Eu preciso que você entenda que está se referindo ao povo dos santos. Então os domínios vão servir e obedecer a quem? Ao povo dos santos, que são do Altíssimo. Quando você entende a sua responsabilidade como filho escolhido e preparado lá na eternidade, antes dos tempos eternos, lá na origem de tudo, antes que o mundo fosse mundo, você vai perceber que recai sobre você um grande privilégio. Além da responsabilidade, um grande privilégio, que lhe vai ser cobrado. Se você rejeitar, se você não compreender, se você ver e não enxergar, mas não por não enxergar, porque o tempo do Senhor vai se cumprir na sua vida, é não querer enxergar.
Ele sabe quem não quer enxergar. E eu preciso que você entenda que algo tremendo e lindo está sendo preparado para o povo dos santos. Amém? E que nós tenhamos a visão do que o Senhor está fazendo para o seu reino. Tem coisas tremendas que ainda nós vamos tratar nesses módulos. Vamos em frente. Repare então em Salmos 47, 2 e 3. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo entender o que significa palavras tão fortes que eu lia, achava tudo tremendo, mas eu não entendia nada, eu não via conexão naquilo que eu estava lendo dos salmos, das profecias. E hoje, quando eu consigo encaixar e perceber o plano de Deus na eternidade, aquilo que ele sempre sonhou para nós, é que eu consigo perceber quão fantástico é o texto bíblico e conseguir encaixar peça por peça. Veja bem aqui, vem comigo. Repara que de cara ele já deixa claro quem é o rei. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. De quebra ele já traz o território. Numa mesma sentença, repara que nós já temos duas dimensões das quatro dentro de uma sentença da Bíblia, de um versículo ou de um texto bíblico. Ele continua, ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Quem é esse nós aqui? Ele nos submeteu os povos. Somos nós. Nós, os santos, o povo que há de governar as nações. Aqui está o povo que será governado. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Repara uma coisa, querido. Deus poderia, pela sua grandiosidade, pela majestade dele, submeter as nações, os povos da terra, a ele próprio. Mas ele não sonhou isso. Não foi esse o plano desde o início. O plano sempre foi haver um povo santo, um povo que entendeu o que ele fez a partir do Filho, e nós vamos ver isso no próximo slide, a partir do próximo slide. Esse povo percebeu o que o seu filho mais velho fez, o que ele precisou sofrer e morrer de forma santa, sem defeito, sem mácula, e ao vencer até o fim, houve a partir dele um povo que creu no que ele fez. E ao crer, esse povo viveu da mesma forma e mantém a fé. E ao manter essa fé, esse povo, vencendo até o fim, recebe uma primazia, recebe algo especial. No reino, esse povo terá povos e nações submetidas aos seus pés. Esse povo santo, esse remanescente fiel, terá a primazia de governar sobre nações inteiras. Se prepare para entender isso. O plano é perfeito, querido. Tudo se encaixa. Repara que no final do texto ele diz: escolheu-nos a nossa herança. Quem escolheu? Ele, o Senhor Altíssimo. Ele nos escolheu a nossa herança. Olha a herança aqui de novo. Você precisa perceber de uma vez por todas que há uma herança preparada para nós. Há uma aliança, como foi dito no texto anterior, um dos textos anteriores. Essa aliança foi feita com o pai da fé, com Abraão. E essa aliança há de ser cumprida, porque se tornou herança. E ele nos escolheu a nossa herança, que é o quê? A glória de Jacó. Jacó é quem? Israel. Então essa glória, e nós estamos falando de Israel como povo, porque todo o texto bíblico vem tratando de um povo específico e especial. Mas na hora da promessa, da herança, eles
estende essa herança e essa promessa aos filhos da fé, não somente aos filhos do sangue, ok? Então essa glória está sendo preparada também para nós, gentios, aqueles que não são de Jacó, não são de Israel, a quem ele ama. Então, se você compreende que textos e mais textos estão contendo de forma subliminar, de forma subjetiva para muitos, porque isso não foi posto para ser decifrado, para ser entendido de um primeiro momento, porque o tempo não havia chegado. Mas houve um gatilho, num determinado momento, esse gatilho disparou o tempo de revelação daquilo que era mistério. E o texto bíblico começou a se tornar claro, como nós estamos vendo aqui, as 4 dimensões do reino na Bíblia. E tem mais, vamos em frente. Logo no contexto adiante, no mesmo capítulo 47, já no verso 8 e 9, ele diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Olha ele aqui. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Primeiro você precisa entender que o texto está se referindo à mesma promessa que nós citamos atrás. Abraão, no contexto, está sendo citado aqui. Essa herança não é outra. Essa promessa não é outra a não ser aquela que foi feita a Abraão, que nós já citamos lá atrás. Segundo, a gente entende que há um rei nesse texto, que é o próprio Deus, que reina. Está aqui, ó, de novo o rei, Deus, reina sobre quem? Sobre nações. Ele se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. Quem são os príncipes dos povos? A igreja vencedora, os sacerdotes santos que hão de governar sobre os povos. Lembra, eles são príncipes, eles não são reis. O rei é Deus, está aqui, muito claro. Eles são governantes dos povos. Isso é escatológico, amado. Isso aqui, ó, é profético, porque Deus não reina sobre as nações hoje. Se Deus, ao contrário, Deus hoje é praticamente desprezado, é vomitado da boca das nações. As pessoas não querem saber de Deus, de Jesus, de nada disso. As pessoas querem viver suas vidas hedonicamente e egocentricamente. Nós estamos falando de um texto profético que se junta com outro, com outro, com outro. Todos os textos proféticos vão se cumprindo. E esses príncipes dos povos se reúnem, e o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Olha ela aqui de novo. A terra está sempre vinculada ao projeto de Deus. Se você achava que a terra iria ser extirpada da existência, queridos, eliminada, explodida, eu preciso que você tranquilize seu coração de que a história que nos foi contada não é bem essa. A Bíblia nos dá uma sequência de chaves tremendas para perceber o plano eterno que ele tem, e nós estamos na sequência desse plano. Ele se exaltou gloriosamente. Você vê que a exaltação dele em glória é a partir de submeter a nós os povos e as nações. Repara que tudo que ele faz é glorificar aos seus filhos vencedores. E ao glorificá-los, eles glorificam o nome dele. A partir desses filhos, ele é glorificado. Amém? Eu encerro aqui o módulo 2 para que a gente continue na terceira parte. Não deixe de acompanhar, para você não perder o fio da meada, para você não perder o todo, para que a gente possa chegar no fim, todos juntos, no entendimento da revelação do que Deus está falando para nós a respeito do Evangelho, do Reino de Deus. Especificamente, esse módulo, o Reino de Deus na Bíblia, que continua na terceira parte, tratando especificamente da pessoa de Cristo no contexto do reino,
qual era o papel de Jesus nessa história toda, o que Jesus representou para Deus em relação ao projeto eterno dele na eternidade. Então a gente vai falar especificamente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, entre no canal, faça suas perguntas, tire suas dúvidas e a gente então vai conseguir avançar juntos para estruturar a igreja no entendimento que se perdeu ao longo de tanto tempo. Quanto tempo a gente perdeu? Mas a gente está retomando para a honra e glória do Senhor. Amém.